Você sabe em que momento exato Jesus se tornou sacerdote? E você sabe em que momento exato Jesus passou a ser o sumo sacerdote? Por que Jesus é chamado de Messias ou Cristo? Porque ele começou seu ministério apenas aos 30 anos. E porque, ao compartilhar o pão e o vinho com seus discípulos, ele disse que não voltaria a beber do fruto da videira, o que é o batismo de fogo. Embora pareça mentira, as respostas para todas essas perguntas estão relacionadas e vamos respondê-las neste vídeo. Fique até o final porque, sem nenhuma dúvida, você vai se surpreender. Vamos começar! Todo mundo sabe que esperava-se que Jesus fosse o Messias. A palavra Messias é uma palavra hebraica que em grego se traduz como Cristo. O que pouca gente sabe é que a palavra Messias em hebraico e Cristo em grego significam a mesma coisa, ungido. Por isso, entender a unção é fundamental, porque essa é a palavra que Deus usou para definir o nosso Salvador. Para entender isso, a primeira coisa que precisamos perguntar é: quem era ungido? Os profetas eram considerados porta-vozes de Deus e transmitiam a sua palavra. Sua autoridade vinha diretamente de Deus e, por isso, não precisavam de uma unção ritual com óleo para validar seu chamado. Esse é o motivo pelo qual, salvo a exceção de Eliseu, que foi ungido por Elias, os profetas não eram ungidos. No Antigo Testamento, eram ungidos os sacerdotes e os reis. O procedimento era o seguinte: Deus indicava ao profeta quem era o escolhido. Para o cargo, então o profeta realizava um rito muito especial onde consagrava a pessoa escolhida derramando sobre ela um óleo perfumado. Dessa forma, com o rito da unção, ficava claro que o ungido havia sido designado, consagrado, escolhido ou separado para o cargo. Por isso era chamado de rito da santa unção, porque ser santo significa ser separado. Como era o óleo da unção? O óleo para ungir não era qualquer óleo. A Bíblia não apenas explica que era um perfume muito especial, mas em Êxodo 30, dos versículos 22 ao 25, está detalhada a fórmula exata desse óleo. Preparado, diz, segundo a arte do perfumista. Este será o óleo da santa unção. Assim como diz o versículo 30, ungirás também Arão e a seus filhos e os consagrarás para que sejam meus sacerdotes. Mas o mais curioso ainda é o que vem a seguir, onde não apenas Deus deixa claro que era um perfume fino e especial, mas a partir do versículo 32 é especificado que deveria ser único. Não será derramado sobre o corpo de nenhum homem, diz, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Só podia ser utilizado sobre os sacerdotes escolhidos por Deus através do profeta, e não obedecer a isso era tão grave que no versículo 33, adverte que qualquer um que colocar esse óleo sobre um estranho será eliminado do seu povo. No versículo 38, diz que nem mesmo se podia reproduzir o perfume para senti-lo. Por que Deus exigiu isso dessa forma? Muito simples. O cheiro era o selo do sacerdócio. Pelo cheiro, todos podiam saber que quem exalava aquele aroma era o sacerdote. Bastava sentir o cheiro para saber que o sacerdote estava por perto. Os judeus tinham isso tão presente, estavam tão familiarizados com o conceito de que o sumo sacerdote tinha o aroma de um perfume único e especial, que quando se falava do ungido de Deus, para eles era sinônimo de dizer o perfumado. Como já mencionei muitas vezes, é imprescindível conhecer a simbologia para que possamos entender as profecias bíblicas. Deus revela o futuro aos seus filhos por meio das profecias e utiliza uma linguagem que só eles podem entender. Símbolos proféticos que só poderão ser interpretados por aqueles que estão familiarizados com a sua palavra. Neste canal, eu publiquei um vídeo cujo link deixo aqui em cima, onde falo sobre 3 grupos de simbologia. A simbologia da semeadura e da colheita, a do corpo humano e a simbologia da luz e do fogo. Neste vídeo de hoje, vamos compreender uma 4ª simbologia, a do perfume. Na Bíblia, há vários versículos que explicam claramente que Deus não ouve todas as orações. Na verdade, chega até a dizer que algumas orações são uma abominação para Ele. Ou seja, Ele ouve as de alguns e as de outros não. O que queremos saber primeiro é como Deus descreve o grupo de crentes aos quais Ele não ouve. E sabemos que são crentes, caso contrário, não estariam orando a Deus. Em Salmo 66, 18 diz que Deus não ouviria aqueles que abrigam a iniquidade. Em Isaías 59, 2 diz que Deus não ouve os que praticam iniquidades e pecados.
Em Provérbios 28, 9 diz que a oração daquele que desvia o ouvido para não ouvir a lei é abominável para Deus. No entanto, outros versículos como Tiago 5, 16 dizem que a oração eficaz do justo pode muito. Em Provérbios 15, 29 diz que o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Mas o que todos esses versículos querem dizer? Que para que Deus ouça nossas orações, precisamos ser perfeitos e sem pecado. Bom, é aqui que encontramos tão útil o ensinamento dado por Deus através da simbologia do perfume. Deus descreve a oração do justo, aquela que ele aceita com agrado, como uma oração perfumada de aroma agradável. No Salmo 141, 2 diz: Suba a minha oração diante de ti como incenso. Tanto é assim que a maioria das pessoas passou a acreditar que o incenso que sobe do altar do templo representa nossas orações. A confusão é normal, já que em Apocalipse 5, 8 diz que o incenso são as orações dos santos. Aqui acima deixo um segundo link onde falo sobre o batismo do Espírito Santo, enfatizando que aceitar a Cristo em nossa vida significa aceitar o batismo do Espírito Santo, ou seja, permitir que o amor de Cristo nos transforme por meio do Espírito Santo à sua imagem e semelhança. Quando isso acontece em nossa vida, quando Cristo e o Espírito Santo simbolizados pelo incenso estão presentes em nossa vida, nossas orações misturadas sobem com o incenso e têm um perfume agradável a Jeová. O incenso é feito com óleo, que representa o Espírito Santo, e perfume, que simboliza Cristo. Se lermos um pouco mais adiante em Apocalipse 8:3, vemos isso mais claramente quando diz: E foi-lhe dado muito incenso para adicioná-lo às orações de todos os santos. E o versículo seguinte, o 4, diz: O incenso subiu com as orações dos santos. Agora sim entendemos melhor. O incenso que sobe do altar do santuário representa as orações dos santos, não porque o incenso ou seu perfume sejam nossas orações, mas porque o perfume é Cristo que se mistura com nossas orações. Por isso, em 2 Coríntios 2:15 se diz: Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo entre os que se salvam. Então, a diferença, embora pareça sutil, é fundamental para entender o plano da salvação. A Bíblia chama de justo não aquele que está sem pecado, mas aquele que aceita a Cristo ouvindo o Espírito Santo e permitindo que ele o transforme dia após dia. Não é a justiça do crente que torna sua oração em aroma agradável ao Senhor, mas os méritos de Cristo que habitam nele e se misturam com sua oração. Quando Cristo foi ungido como sacerdote? Para entender esse tema, devemos primeiro compreender o que era um sacerdote. Há muita confusão sobre esse assunto, já que muitos pensam que todos os levitas eram sacerdotes, mas isso não é verdade. Embora os levitas tivessem responsabilidades importantes em relação ao santuário, eles não eram sacerdotes. O sacerdócio era exercido apenas pelos levitas que eram descendentes diretos da família de Arão. E o restante dos levitas, que não eram descendentes de Arão e que representavam a grande maioria, ficavam encarregados de tarefas secundárias. A função dos levitas era montar e desmontar o tabernáculo, transportar seus utensílios e materiais, guardar os átrios e o pátio, auxiliar os sacerdotes em suas tarefas e realizar o canto e a música durante os serviços religiosos. E as funções dos sacerdotes, por outro lado, que eram os descendentes de Arão, eram oferecer sacrifícios, oficiar cerimônias sagradas, ensinar a lei e oferecer orientação espiritual. Vamos dar uma olhada neste gráfico, para continuar explicando em que momento Cristo foi ungido como sacerdote. Cristo nasceu e viveu uma vida perfeita. Seu ministério na terra durou 3 anos e meio e estava representado pelos móveis do átrio, e pelas festas da primavera até a festa das primícias, que veremos com mais detalhes à medida que avançarmos na série. Mas, como é óbvio, ele não podia começar seu ministério sacerdotal sem antes ser ungido como sacerdote. Por isso, ele esperou pacientemente até nada mais nada menos que a idade de 30 anos para ser batizado, conforme está escrito em Lucas 3:23. Por que Cristo esperaria tanto tempo? Bom, em Números 4,
Nos é dito que os sacerdotes junto com os levitas começavam seu ministério aos 30 anos de idade. A idade mínima dos levitas depois foi reduzida para 25 anos e até mesmo para 20 na época de Davi, já que as tarefas eram muito mais fáceis. Eles estavam no templo e já não era mais necessário transportar o tabernáculo. Mas a idade mínima para o sacerdócio estipulada por Deus em Números 4 continuava em vigor para os sacerdotes, e Jesus precisava cumprir a lei, até o menor dos detalhes. Assim, o batismo de Jesus por João Batista marca o início de seu ministério como sacerdote e, dessa forma, ele atravessa a primeira porta do santuário. Em vez de ser ungido com óleo, que representa o Espírito Santo, ele é ungido diretamente pelo Pai e pelo Espírito Santo, como diz Lucas 3:22. O Espírito Santo se tornou visível em forma corporal como uma pomba, e o Pai se fez audível dizendo com sua própria voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. No exato momento em que Jesus é batizado por João Batista e é ungido pelo Espírito Santo, ele inicia seu ministério e se torna o Messias ou Cristo, ou seja, ungido. É muito importante que entendamos isso, porque essa informação será útil para nós, para a interpretação correta da profecia das 70 semanas de Daniel. Uma das primeiras que vamos ver, já que é uma das mais fáceis de entender e que analisaremos quando mergulharmos de vez no tema das profecias de tempo. Mas agora que sabemos quando Jesus se tornou sacerdote, surge uma nova pergunta. Quando Cristo passou a ser sumo sacerdote? Vamos responder a essa pergunta a partir de vários pontos de vista. Em primeiro lugar, precisamos ver quais eram as diferenças entre um sacerdote e um sumo sacerdote. A primeira diferença que geralmente se destaca, e a mais conhecida, é que o sacerdote podia ministrar apenas no átrio e no lugar santo, enquanto o sumo sacerdote podia atravessar o último véu e entrar no lugar santíssimo, uma vez por ano, no dia da expiação. Muitos tentam fazer você acreditar que essa era a principal diferença, minimizando o papel do sumo sacerdote, por motivos que veremos mais adiante em outros vídeos. No entanto, não é verdade de forma alguma que a única ou a principal diferença entre eles era que o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo e o sacerdote não. A principal diferença entre os sacerdotes e o sumo sacerdote é muito mais ampla e significativa, e está relacionada com quem eles representavam e a função intercessora que cada um exercia. Embora ambos realizassem tarefas de intercessão, a intercessão deles era completamente diferente. Os sacerdotes representam todos os filhos de Deus que ministram e intercedem em favor dos homens. Da mesma forma que durante seus 3 anos e meio, Cristo ministrou realizando milagres e ensinando. Assim como depois puderam fazer os demais discípulos. O Novo Testamento está repleto de versículos que falam sobre como podemos interceder pelos outros em oração. Em Tiago 5:16 diz: Orai uns pelos outros para que sejais curados. Em Efésios 6:18 diz: Orando em todo o tempo com toda oração e súplica por todos os santos. E aqui na tela eu deixo alguns versículos que falam sobre como devemos interceder. Por nossos irmãos, levando suas cargas em oração, súplica, etc. O tema da oração intercessora é um tema apaixonante e, claro, vai além do espaço deste vídeo, onde apenas vamos mencioná-lo. E o mesmo acontecia com os milagres que Cristo realizou. Os discípulos curaram enfermos, devolveram a vista aos cegos e até ressuscitaram mortos. Assim como Cristo teve uma vida de exemplo, ele também realizou, durante 3 anos e meio, um ministério exemplar para todos nós. No entanto, o sumo sacerdócio é diferente, representa Cristo e sua intercessão é para expiação e remissão dos nossos pecados. Cristo era representado de forma única e exclusiva pelo sumo sacerdote e pelo cordeiro sacrificado. Depois de sua morte, não deveria haver sacrifícios, como diz Hebreus 9:26, também não deveria existir sumo sacerdote, conforme explica Hebreus 7, do versículo 23 ao 27. Essa é a principal diferença entre um sacerdote e o sumo sacerdote. Todas as demais diferenças vêm como consequência do dito. Sua função intercessora era diferente porque o sumo sacerdote representava Cristo.
Por esse motivo, havia diferença no acesso. Os sacerdotes não podiam entrar no Santo dos Santos, mas o sumo sacerdote sim. Por esse motivo, os sacerdotes serão, em muitos casos, todos os levitas descendentes de Arão e o sumo sacerdote. Era apenas um, e por esse motivo suas vestimentas eram diferentes, sendo as dos sacerdotes mais simples e a do sumo sacerdote muito mais hierarquizada. Pois bem, da mesma forma que aconteceu quando Jesus foi batizado e ungido como sacerdote, para que Jesus fosse nomeado sumo sacerdote deveria haver um batismo e uma unção. Esses dois acontecimentos ocorreram? E se for assim, quando aconteceu? Não perca o que vem agora, porque é realmente impressionante. Para entender o batismo de Cristo como sumo sacerdote, devemos primeiro entender o batismo de fogo. Muitas pessoas pensam que o batismo de fogo é o mesmo que o batismo do Espírito Santo. A confusão é compreensível porque quando os discípulos receberam o batismo do Espírito Santo no Pentecostes, Atos 2, 3 diz que ele veio como línguas de fogo. No entanto, o batismo com água é uma coisa, o do Espírito Santo é outra, e o batismo de fogo é outra ainda. Quando Cristo foi batizado no Jordão por João Batista, ele já havia sido imerso em água, como vimos anteriormente, e foi ungido de forma visível pelo Espírito Santo, que se manifestou em forma de pomba. No entanto, bem mais adiante, ele disse aos seus discípulos em Lucas 12, 49 e 50, fogo vim lançar sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Tenho que ser batizado com um batismo. E como posso me preocupar até que isso se cumpra? Referindo-se, é claro, à sua morte na cruz como um batismo. Depois, em outra ocasião, quando a mãe dos filhos de Zebedeu pede a Jesus que um se sente à sua direita e o outro à sua esquerda, Jesus responde em Mateus 20, 22 e 23, vocês não sabem o que estão pedindo. Podeis beber do cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Fazendo referência à sua morte e martírio. E eles lhe disseram, podemos. Responderam isso sem ter a menor ideia de qual batismo Jesus estava falando, e ele lhes disse, na verdade, do meu cálice bebereis. E com o batismo com que eu sou batizado, sereis batizados. Jesus disse isso porque profeticamente ele sabia que os discípulos sofreriam martírio, que consiste em privação da liberdade, sofrimentos ou até mesmo a morte por causa do Evangelho. Falaremos mais adiante e com mais detalhes sobre o batismo de fogo, mas encerro o tema dizendo, em primeiro lugar, que é Jesus quem nos dá o batismo de fogo, como diz Mateus 3, 11, quando João Batista disse, aquele que vem depois de mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso quer dizer que não é um batismo que possamos realizar por iniciativa própria, mas sim que é enviado do céu. E em segundo lugar, por outro lado, não é para todos os filhos de Deus, mas apenas para aqueles cuja fé lhes permite resisti-lo. Em Números 31, 23 diz, tudo que resistir ao fogo, pelo fogo fareis passar. Aqui deixo outros versículos que falam sobre o tema de forma profética, caso você queira investigar. Assim, a agonia de Cristo no Getsêmani e sua morte na cruz foi o batismo de Cristo para se tornar nosso sumo sacerdote. Um batismo de fogo pelo martírio de sua paixão. E isso faz muito sentido, já que foi sua morte na cruz e seu sangue derramado para a remissão e expiação dos nossos pecados que o transformaram em nosso sumo sacerdote, ou seja, em nosso pontífice máximo, o único caminho pelo qual podemos acessar a Deus. Nesse sentido, sua intercessão é única. Agora bem, a diferença entre o que representava um sacerdote e um sumo sacerdote é tão grande que ainda restam mais diferenças entre ambos para mencionar. Mas deixa eu te contar só mais uma. As restrições em sua forma de viver. Os sacerdotes, por serem consagrados para administrar os assuntos sagrados do templo, tinham certas restrições impostas, ou seja, limitações em suas condutas para manter sua santidade e pureza ritual. O sumo sacerdote, por ser um líder religioso supremo, tinha condutas ainda mais rigorosas impostas por Deus do que os sacerdotes, muito semelhantes às que tinham aquelas pessoas que haviam feito o voto de Nazireu.
Os que faziam o voto de Nazireu, também chamado de nazireado, eram pessoas que haviam feito uma promessa de consagração especial a Deus por um período determinado. Aqui deixo um link de um vídeo onde introduzo um padrão do número 7 que Deus utiliza continuamente na Bíblia, e a partir do minuto 12 explico que na Bíblia há 6 pessoas que desde o nascimento foram escolhidas por Deus, e algumas delas estavam consagradas sob o voto de Nazireu, porque foram separadas para representar Cristo de uma forma especial, assim como acontecia com o sumo sacerdote. Eram 6 e Cristo, é claro, era o 7º que completava a série. Quais eram essas restrições? Bom, para começar, havia a contaminação por morte. Em Levítico 21, de 1 a 3, diz que um sacerdote não podia se contaminar com nada morto, nem animal, nem ser humano, exceto por um parente próximo, sua mãe, seu pai, filho, irmão ou irmã solteira. No entanto, em Levítico 21, 1 e 6, diz que tanto o sumo sacerdote quanto aquele que havia feito o voto do nazireado não podiam se aproximar de nenhum morto, sem exceção. Outra restrição era em relação à esposa. O sacerdote não podia se casar com uma mulher prostituta ou repudiada, mas apenas com uma mulher virgem ou viúva de outro sacerdote. Sempre, é claro, da casa de Israel, como diz Ezequiel 44, 22. Ou Levítico 21, 7. No entanto, o sumo sacerdote ou o nazireu só deviam se casar com uma israelita virgem, conforme Levítico 21, 13. Dito isso de passagem, esses 2 pontos, entre outros, foram os que Sansão e um dos 6 homens consagrados por Deus desde o nascimento violou quando se aproximou do leão morto e se uniu à pagã Dalila. E aqui vem o ponto que quero destacar. O sacerdote não podia beber vinho ou exercer o sacerdócio em Levítico 10, 9 ou Ezequiel 44, 21. No entanto, o sumo sacerdote e o nazireu não podiam beber vinho, nem comer uvas, nem qualquer derivado da videira, escrito em número 6, versículos 3 e 4. Ou seja, o sumo sacerdote, enquanto durasse seu sacerdócio, que ia dos 30 aos 50 anos, e aquele que havia feito o voto de Nazireu, enquanto durasse sua promessa, não podiam provar o fruto da videira. Esse foi o motivo pelo qual Jesus, quando estava na Santa Ceia, disse aos seus discípulos em Mateus 26, 29, "E eu vos digo que desde agora não beberei mais deste fruto da videira, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai." Ele disse desde agora, porque a partir do Getsêmani passaria pelo rito do batismo, e sendo sumo sacerdote, não poderia mais beber do fruto da videira. E também disse até aquele dia, em que o beba de novo no reino de meu Pai, porque quando sair do santuário celestial para vir nos buscar, deixará suas vestes de sumo sacerdote e virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não te parece incrível como tudo se encaixa perfeitamente? Acho que neste ponto já vai ficando evidente como o santuário, entre outras coisas, mostra o percurso das diferentes etapas do ministério de Cristo para nos libertar deste mundo. Mas ainda falta algo importante. Tudo precisava ser cumprido de acordo com a lei. O Messias, o Cristo, ungido com letra maiúscula, ainda não havia sido ungido. E é para lá que estamos indo. Cerca de 10 dias antes da morte de Cristo, em João 12:1, é especificado que era 6 dias antes da Páscoa, na festa na casa de Simão, como diz Marcos 14:3. Acontece algo impressionante. Em João 12:2, diz que enquanto Marta servia e Lázaro era um dos que estavam sentados à mesa com ele. Então Maria Madalena pegou uma libra de perfume de nardo puro, de grande valor, e ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu com o cheiro do perfume. Então, em Lucas 7, 46, nos é dito que Jesus, olhando para a mulher, disse a Simão, "Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela ungiu meus pés com perfume." No vídeo onde falo sobre a Páscoa, e cujo link deixo aqui em cima, no minuto 16 explico que como os anciãos do templo não declararam Jesus como justo, um tribunal pagão com mais autoridade que o próprio Sinédrio o fez. Da mesma forma aconteceu aqui. Como o Sinédrio não ungiu com o perfume da santa unção aquele único digno desse perfume, Deus o ungiu com uma mulher pecadora, com um perfume de nardo puro de muito mais valor.
E voltando ao outro vídeo que fala sobre a simbologia, dizíamos que a semente precisava morrer para que pudesse crescer em nós, o corpo precisava morrer para que pudéssemos comer seu sangue e sua carne. E o fogo precisava ser recolhido do altar do sacrifício, que simboliza a morte de Cristo, para poder iluminar os braços do candelabro que nos representa. Da mesma forma, era necessário que o frasco de alabastro, assim como Cristo, fosse de maneira muito sutilmente quebrado para que sua fragrância pudesse nos inundar a todos, encerrando de forma magistral a simbologia do perfume. Jesus exaltou Maria Madalena por ter realizado esse ato que tem uma transcendência muito além da nossa compreensão. Em primeiro lugar, ele disse em Marcos 14:9: Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será contado o que ela fez. Em segundo lugar, esta é uma das pouquíssimas histórias anteriores à paixão de Jesus que é contada pelos 4 evangelhos. E por último, Jesus deu a Maria Madalena o privilégio de ser a primeira a conhecer a melhor notícia já contada na história deste planeta, que Cristo havia ressuscitado. Em um dos links anteriores, no vídeo onde introduzo o número 7, mencionei que havia 6 homens que nasceram de forma milagrosa. Certamente houve mais homens que nasceram dessa forma, mas a Bíblia menciona apenas 6 e Jesus não está entre eles. Ele era o 7º que completava e aperfeiçoava a série. Você se lembra que no começo deste vídeo eu te disse que na Bíblia eram ungidos os sacerdotes e os reis? Jesus é um ungido com letra maiúscula porque, para nos salvar deste mundo, ele teve que vir primeiro como sacerdote, de maneira eficaz e poderosa, para nos salvar da consequência do pecado, nos conduzindo à santificação, e em sua segunda vinda, virá como rei para nos resgatar da presença do pecado, para nos levar à glorificação. Ou seja, nos libertar de Satanás e nos levar para Canaã celestial. Vou terminar este vídeo com uma informação que vai te deixar de boca aberta. Com certeza houve muitos, mas você sabe quantos sacerdotes a Bíblia menciona pelo nome que foram escolhidos por Deus através de um profeta? 6. Aqui na tela eu deixo os textos para você. Cristo foi o 7º sacerdote a completar e aperfeiçoar a série. E se isso já te parece incrível, espera só para ouvir o que vem a seguir. Você sabe quantos reis a Bíblia menciona que foram escolhidos por Deus através de um profeta? 6. Aqui na tela eu deixo os textos para você. Porque Cristo também é o 7º rei que completa e aperfeiçoa essa série. O ungido por excelência. Sim, eu também agradeço a Deus porque sua palavra nos surpreende a cada dia. Não subestime as séries de 7, porque elas ainda vão nos revelar coisas incríveis, especialmente para interpretar as profecias. Nos vemos próximo vídeo.